Fala galera, aqui é a Amanda, eu sou professora do Aprimore Preparatório para Concursos e hoje é dia de questão. Estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho da UFRN. Importante lembrar que as bancas de hospitais universitários e faculdades, elas têm algumas semelhanças. Então, o que serve para a UFRN, a gente pode trazer para bancas, por exemplo, de UFPE, UFRJ e assim por diante. Vamos falar um pouquinho de diabetes. Vamos para a questão. Diabetes mellitus é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas. As duas abordagens fundamentais para avaliar o controle glicêmico são a dosagem da hemoglobina glicada e automonitoramento da glicemia capilar. B. Tolerância diminuída à glicose e automonitoramento da hipertrigliceridemia. C. Automonitoramento da glicemia de jejum e glicemia pós-prandial. D. Dosagem da hemoglobina glicada e automonitoramento da tolerância à glicose. Em um primeiro momento, é importante a gente relembrar, né? Quais são os tipos de diabetes e por que diabetes leva à hiperglicemia. Bom, basicamente, nós temos diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. No diabetes mellitus tipo 1, eu tenho uma condição autoimune, em que o meu próprio corpo destrói as células beta da ilhota de Langerhans. Se essas células beta são responsáveis pela secreção de insulina, uma destruição faz com que eu tenha uma deficiência de produção. A insulina é um hormônio que tem várias funções, mas pensando em diabetes, uma das principais é fazer o transporte da glicose. A glicose, enquanto plasmática, não consegue me gerar energia. Eu preciso que a insulina pegue a glicose e faça o carreamento para nível intracelular. É só aí que eu tenho geração de energia. Se eu não tenho insulina para captar e levar essa glicose a nível intracelular, eu vou ter muita glicose circulante a nível plasmático e pouca a nível intracelular. Muita glicose em nível plasmático, hiperglicemia. Não é à toa que se usa comumente para monitorar os níveis glicêmicos, inclusive de pacientes internados, né, ou pessoas a nível domiciliar, a hemoglucoteste, né, o famoso HGT, que a gente faz com aquela lancetinha, né, uma gotinha de sangue é capaz de me dizer o quanto de glicose está ali circulante. E se eu tenho muita glicose no sangue, quer dizer que eu tenho pouca glicose a nível intracelular. Diabetes tipo 2 é quando, na maioria das vezes, existe o que a gente chama de resistência insulínica. Ou seja, as minhas células beta da ilhota de Langerhans estão ok. Eu tenho produção de insulina. O problema é que a produção de insulina não é suficiente para captar todas as moléculas de glicose que estão a nível plasmático. Por esse motivo, eu tenho hiperglicemia. Geralmente, diabetes tipo 1, por ser uma condição autoimune, se manifesta cedo. E o diabetes tipo 2, por ser uma resistência insulínica, na maioria das vezes, acontece de forma mais lenta, mais gradual. E eu tenho um diagnóstico mais tardio, né, que costuma vir com o avançar da idade. Todo paciente precisa monitorar os níveis glicêmicos enquanto diabético, né? Nós sabemos que hiperglicemia causa vários problemas, desde fadiga, né? É importante a gente lembrar que quando eu falo em glicose, eu penso em energia, falta de energia leva a fadiga.
Hiperglicemia causa o que a gente conhece como os 4 P's da diabetes, né? Que são poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso. Se o paciente urina muito, né, e poliúria nada mais é do que o aumento do volume de débito urinário, ele sente muita sede. Por isso, logo após a poliúria, eu tenho a polidipsia. A polifagia acontece porque uma vez que o meu corpo não identifica a glicose para gerar energia, ele sinaliza a fome. E ele não consegue me dar o retorno de saciedade porque continua faltando glicose a nível intracelular. A perda de peso é mais comum no diabético tipo 1, né, que é uma condição mais agravada dessa hiperglicemia de maneira contínua. Agora, quais são as maneiras de monitoramento para avaliar o controle glicêmico? É imperativo que o paciente tenha uma média do perfil glicêmico nos últimos 2 a 3 meses. E quem me dá essa estratificação de perfil glicêmico é a hemoglobina glicada. É importante eu saber essa média porque eu consigo ter certeza se o controle está sendo contínuo ou se precisa ser mais incisivo. Agora, a hemoglobina glicada vai me dar uma estratificação, né, de perfil glicêmico nos últimos 2 a 3 meses. Só que eu também preciso ter um monitoramento mais rápido. Eu preciso ter uma resposta de quanto anda a glicemia do meu paciente. Por isso, o famoso hemoglucoteste HGT, que permite o automonitoramento da glicemia capilar, é imprescindível para paciente diabético, independente dele ser diabético tipo 1 ou diabético tipo 2. Por isso, a resposta correta é a letra A. Aqui, a gente tem que ter um cuidado importante para não confundir avaliação de controle glicêmico com diagnóstico de diabetes. O teste oral de tolerância à glicose é um teste utilizado para rastreamento de diabetes. Ou seja, uma vez que eu já sei que o paciente é diabético, não faz sentido eu verificar uma tolerância diminuída à glicose. O cara já é diabético. Então, não me ajuda para controle e acompanhamento de perfil glicêmico. Além disso, a glicemia pós-prandial, ela não deve ser utilizada de rotina, né? Para diagnóstico de diabetes, nós utilizamos 4 tipos de exames em conjunto, tá bom? Eu verifico a hemoglobina glicada, eu faço a glicemia de jejum, preciso ter um jejum de pelo menos 8 a 12 horas antes de fazer a coleta. Faço a glicemia casual, ou seja, dosagem de glicemia independente da última refeição, pode inclusive ser pós-prandial. E o teste oral de tolerância à glicose. Agora, uma vez que eu tenho diagnóstico e eu só quero fazer o acompanhamento, o HGT, o automonitoramento da glicose, precisa ser obrigatoriamente pré-prandial. Porque a partir do momento que eu faço pós-prandial, eu posso ter um valor até 200 miligramas por decilitro, ok. Esse é o valor que a gente tem pelo Ministério da Saúde de uma glicemia casual que não é problemática, até 200 miligramas por decilitro. Por esse motivo, a resposta correta da nossa questão é a letra A. A gente se vê na próxima.